Olá, pessoal! Olá, professor! Olá, aluno! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, vamos fazer atividades complementares do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, referente à semana 3, que traz como tema as transformações químicas. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Bom, ao estudar o tema transformações químicas, você deve aprender a reconhecer uma transformação química por meio das suas evidências, comparando o sistema antes e depois da reação. Também você deve reconhecer que os elementos químicos e os números de átomos se conservam nas transformações químicas, mas apenas as substâncias mudam. E também você deve reconhecer os tipos de transformações químicas que ocorrem, como por exemplo reações de dupla troca, reações de simples troca, reações de síntese ou reação de decomposição. Então vamos lá resolver algumas atividades? Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Na tabela abaixo, são feitas associações entre as equações químicas e o tipo de reação química. Analise se elas estão corretas. Então, estamos diante de uma situação onde foram dadas as equações químicas e você deve identificar o tipo de reação que ocorre, se é uma reação de dupla troca, se é uma reação de síntese, de decomposição ou simples troca. Bom, a primeira, nós temos aqui o cloreto de hidrogênio reagindo com hidróxido de magnésio, formando cloreto de magnésio e água. A gente percebe que temos duas substâncias compostas como reagente, formando duas substâncias compostas como produto. Isso é uma das características da reação à dupla troca. A outra é a gente observar. Veja que o magnésio, ele estava combinado aqui com o hidróxido, que é o H-, e ele passa a combinar com o cloreto. Então, veja que o cloro trocou de lugar aqui com o hidróxido. Então, veja que ele faz parte agora com o cloreto de magnésio. Então, ocorreu realmente a dupla troca. Então, veja que o OH entra aqui no lugar do cloreto, formando, então, a água. Então, nós temos aqui a primeira afirmativa está correta. Realmente se trata de uma reação de dupla troca. A reação de síntese. Reação de síntese, nós temos como definição substâncias simples reagindo e formando a substância composta. A gente pode ver que aqui o ferro é uma substância simples, o enxofre também é uma substância simples, forma aqui o sulfeto de ferro. Então, temos aqui também uma reação de síntese. Na 3, então também a atividade 2 está correta. Na 3, nós temos a água reagindo com gás carbônico, formando o ácido carbônico. Então, temos aqui também uma reação de síntese e não decomposição. Se essa reação tivesse aqui no sentido contrário, ou seja, o ácido carbônico formando gás carbônico e água, seria sim uma reação de decomposição, mas nesse caso nós temos uma reação de síntese, então a afirmativa 3 está incorreta. A 4, temos aqui a água, um reagente, substância composta,
formando aqui substâncias simples, gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, estamos diante de uma reação de decomposição, que é aquela onde nós temos uma substância composta se decompondo, né, em substâncias mais simples, ou um reagente formando dois ou mais produtos. Então, a atividade 3, a afirmativa 4 está correta. E na última, nós temos uma reação onde fala que é uma reação de simples troca. Veja que nós temos aqui o sódio, que deve deslocar o hidrogênio. Para uma reação de simples troca acontecer, o deslocamento, nós temos que lembrar da fila de reatividade, ou seja, no caso aqui o sódio é um metal, ele vai ter que deslocar o hidrogênio para que essa reação aconteça. Então, veja que a reatividade aumenta da direita para a esquerda, o hidrogênio é menos reativo, logo o sódio vai deslocar o hidrogênio. Então, estamos sim diante de uma reação de simples troca ou deslocamento, porque aqui o sódio desloca o hidrogênio, logo o hidrogênio vai ser liberado e forma aqui o hidróxido de sódio. Então, a alternativa 4 também correta. A gente percebe que 1 e 2, a associação I2 não está correta, né? Porque nós temos mais afirmativas corretas. A 1, a 2 e a 3 está incorreta, porque a afirmativa 3 é uma afirmativa de simples troca. Na letra C, nós temos a associação 1, 2 e 4. Então, nós teremos a 5 também que está correta. Aqui na letra D nós temos todas, então nenhuma das alternativas está correta. Então, faltou aqui a letra E, nenhuma das alternativas corretas. Mas o importante é que você saiba identificar através da equação química qual tipo de reação que está ocorrendo. Atividade 2. Analise os dados abaixo. Aplicando a lei de Proust e Lavoisier, responda a pergunta que se segue. Então, nós temos uma reação do trióxido de enxofre reagindo com água, formando o ácido sulfúrico. Foram dados aqui uma quantidade da substância X reagindo com 18 gramas de água, formando 98 gramas de ácido sulfúrico. No segundo experimento, nós temos 180 gramas reagindo com 36, formando uma quantidade XY de ácido sulfúrico. Quais são os valores de X e Y? Então, primeiramente, vamos lembrar quais que são as leis de Proust e Lavoisier. Então, tem um vídeo aí no canal mostrando sobre essas leis. Vale a pena você assistir. Então, lei de Proust ou lei das proporções definidas, toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. E a lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, inicialmente, nós vamos verificar o que é padrão, ou seja, de acordo com a equação, nós vamos calcular aqui a massa molecular de cada uma para a gente verificar se essa quantidade colocada no experimento está de acordo com o que é padrão. Para isso, nós vamos lá na tabela periódica, pegar as massas atômicas de cada um desses átomos e achar a massa molecular. Então, nós temos aqui, do trióxido de enxofre, tem 80 gramas. Ou seja, somando a massa do enxofre com os 3 átomos de oxigênio, 80 gramas. Da água, nós temos, então, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, 18 gramas. Do ácido sulfúrico, 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio, 98 gramas. Então, a gente percebe que a quantidade de massa aqui da água está de acordo com o que é padrão. Do ácido sulfúrico também. Então, o que a gente faz para aplicar? Vamos aplicar a lei da conservação da massa, que é a massa total do reagente igual à massa total do produto. Então, X mais 18 igual a 98. Então, 98 menos 18 vai dar o total aí de 80 gramas. Então, o nosso X tem um valor aí de massa igual a 80 gramas. Para saber se o segundo experimento está correto, nós vamos aplicar a lei de Proust, que é a proporção constante em sua composição. Ou seja, nós vamos fazer aqui, achar a proporção. Por quê? 80 gramas vai reagir com 18, produzir 98. Se eu tenho 180 gramas de enxofre, quanto vai precisar de água para reagir com esses 180? Se eu tenho 18 gramas, quanto vai reagir
de trióxido para que ocorra esses 36 gramas aqui. Da mesma forma, quanto que eu vou ter aqui de ácido sulfúrico. Então, qual que é a proporção de 18 para 36? A gente percebe que aqui ocorreu 2 vezes. Então, dobrou a quantidade do reagente água, então automaticamente vai dobrar a quantidade do reagente trióxido de enxofre. Então, veja. Da mesma forma, 98 gramas, 2 vezes 98, nós vamos ter aqui 196 gramas. Então, já encontramos o valor do Y. Percebe que esse trióxido de enxofre tem massa 80 gramas, aqui foi colocado 180, então a gente percebe que a quantidade de trióxido de enxofre que foi colocado está acima da proporção. Então, nós temos aqui um excesso do reagente trióxido de enxofre. Como no enunciado foi colocado 180 gramas de trióxido de enxofre e só irá reagir 160, logo 20 gramas está em excesso. Então, como resposta aí, calculando os valores de x e y, nós temos que o x é 80 gramas e que o y é 196. E encontramos aí uma quantidade de excesso de reagente do trióxido de enxofre de 20 gramas, certo? Atividade 3. Leia os trechos abaixo. O reflexo da luz das águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. A chama da vela confundia-se com seus olhos. Desolado, observava o degelo derretendo em seu corpo e ironicamente comparava-o a seu coração. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Analise o contexto dos trechos acima e especifique qual a transformação ocorrida em cada situação, justificando a resposta. Então, estamos diante de uma dificuldade onde nós temos que observar qual que é a evidência que ocorre, né? Nesse caso, se é uma transformação química, se é uma transformação física. Lembrando que nas transformações químicas nós temos evidências, que observa-se qual que é a transformação, que vai nos indicar qual é a transformação. Da mesma forma, na transformação física, ocorre apenas mudança de estado físico. Então, vamos à primeira. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos. Então, nesse caso, o reflexo da luz é uma transformação física. Por quê? O reflexo da luz é refração da luz. Isso é transformação física. A chama da vela. A chama da vela é produzida pela queima de seus componentes. A combustão é uma transformação química, ou seja, toda combustão é transformação química. Então, você está fazendo uma atividade, apareceu lá combustão de alguma coisa, é transformação química. C. Gelo derretendo. O gelo derretendo é mudança de estado físico. Mudança de estado físico é transformação física. E por último, a letra D. Nós temos aqui tesoura enferrujando. A tesoura enferrujando é decorrente de um processo químico de oxidação, que é a reação do ferro com o oxigênio atmosférico e umidade. Então, aqui nós temos uma transformação química. Então, se te ajudei, clique no gostei. Muito bem, então se você já clicou no gostei, eu fico muito grata. Agradeço muito e vou para o grande abraço de hoje, que vai para a cidade de Muzambinho, Minas Gerais. A Escola Professor Salatiel de Almeida, na pessoa do professor José Adair da Trindade. Obrigada, professor. Grande abraço para você. Grande abraço para seus alunos de toda a escola. Vamos aí me ajudar com o canal, comentando e também compartilhando os vídeos. Meu grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Espero você lá!